Você pode se assentar no seu lugar. Pastor Estevão. Graças a paz, querido, amém? Uma alegria estar de volta aqui nessa casa, que eu considero como minha casa também. Pastor Renê, Jaísa, praticamente nós estamos todos os dias juntos. Pastor Renê, meu vizinho, né? Colado, né? Tem senha? Tem que ir lá tomar um café. Não sei se o senhor já está vacinado. Eu, por ser da área da saúde, já tomei a primeira dose. Falta a segunda, mesmo assim a gente tem que usar máscara, né? Aquela questão toda, né? Em falar em área da saúde, daqui a pouco eu vou contar um caso aqui sobre isso. Esses 2 anos, né, que a gente está vivendo de pandemia, têm sido muito duros, né? A gente está perdendo uma média de 2 pessoas conhecidas, parentes ou conhecidos por semana. Uma coisa que tem mexido conosco, uma coisa que tem abalado a gente. E para quem gosta de assistir televisão, então, e noticiário, a coisa piora, porque eles só colocam medo e pavor, né? Tudo bem que tem estatísticas ali, que eu não sei se são verdadeiras, podem ser até para cima, na verdade, podem ser até para... Eles estão fazendo uma estimativa, talvez, até para baixo. Pode ter morrido muito mais do que 400 mil pessoas, né, nessa pandemia, mas a gente tem uma certeza no coração, queridos. Deus está no controle das nossas vidas, está no controle de tudo, amém? A gente já sabia que isso ia acontecer. A gente já sabia, no livro de Daniel, no livro de Apocalipse, a gente já sabia que as coisas iam chegar para esse tempo difícil que nós estamos vivendo hoje, né? Mas existe uma glória eterna nos esperando, amém? E nesses dias eu tenho vivido dias assim, mais intensos com o Senhor. Interessante, né? Esse dia eu estava pensando, quando eu fiz a música Derrama a Tua Glória, e aí foi aquele estouro, né? As pessoas ficaram conhecendo a música. A música é mais conhecida do que o grupo. O compositor que sou eu, então, nem passa batido, né? As pessoas acham que é Fernandinho, é David Keelan. Porque a Bíblia fala o seguinte, né? O homem vê o exterior, mas Deus vê o interior, né? Então o homem sempre seguia, tipo assim, quem fez Derrama a Tua Glória deve ser uma pessoa quase que um anjo, deve ser uma pessoa, né, de terno, né? Não é uma pessoa comum, normal que a gente vê na rua. Mas Deus te usa também, querido, amém? Ele te usa também. E nesse período de Derrama a Tua Glória, porque música é assim, tanto a música secular como a música evangélica, ela tem que ser registrada. E quando ela é registrada e ela toca na rádio, ela te gera uma renda da rádio. Às vezes as pessoas falam assim, poxa, aquele cantor não é nosso caso. Mas, tipo, esses cantores que a gente vê, às vezes, na Eliana, né? Aquele cantor explora tanta igreja, sei o que, está ganhando dinheiro com... nas igrejas, com oferta das igrejas, não. A música, às vezes, estoura de uma tal maneira que ela toca em todas as rádios do Brasil e aquilo gera, de 3 em 3 meses, na verdade, todo mês, gera recursos que, às vezes, superam o valor mensal de uma oferta. Eles não precisam nem... Tem cantor aí que não precisaria nem de uma oferta de uma igreja. Precisaria. Porque só a execução da música na rádio, né? Imagina um Fernandinho, né? Um Kleber Lucas, uma Aline Barros, né? As pessoas, às vezes, você olha assim e tal, vive numa mansão, mas aquilo ali foi porque a rádio gerou. Quem paga eles não são as igrejas, quem paga ele é a rádio, é o governo, né?
E com Derrama a Tua Glória, com outras músicas que tocaram na rádio, músicas que eu dei para a Aline Barros, músicas que eu dei para outros cantores também, que tocaram na melodia bastante, ficaram em primeiro lugar. Eu tinha essa renda fixa, né? Até que, do ano passado, sem falarem nada, eles cortaram, acho que 95% dessa renda. Bum! Falaram assim, as rádios não estão pagando, a televisão não está pagando, não tem como a gente continuar. Né? Mas uma coisa interessante que ficou mais fixada ainda no meu coração, que Deus falou o seguinte para mim: não é o dinheiro da UBC, da União Brasileira de Compositores, das rádios, a venda de CD que acabou, CD acabou, né? Alguém tem CD ainda? Aparelho de CD em casa ainda? Né? Acho que ninguém tem mais aparelho de CD. Pendrive tem lá, né? Mas o Bluetooth já coloca para dentro. Deus falou bem claro comigo assim, tá vendo? Nunca foi a rádio, nunca foi o Ministério São Ágape, nunca foi Derrama a Tua Glória, sempre foi eu que sustentei vocês. Glória a Deus, nunca foi. Nunca foi. E na pandemia, o que acontece, né? 95% tirado, não tem mais CD para vender. Eu larguei o meu trabalho na área de contabilidade lá atrás, nos anos 90, para viver do ministério. Deus me chamou. E sempre que eu ameaçava voltar, eu trabalhei no estaleiro EISA, né? Não sei quem trabalhou. Alguém trabalhou no estaleiro? Estaleiro EISA, um amigo lá, né? Na área de contabilidade. E depois disso, foi uma sequência, né? Grupo Ruama, Cláudio Claro, onde gravamos Videira. Depois, Kleber Lucas chega de Goiânia, nós gravamos Purifica-me, Deus Cuida de Mim, o DVD de Aos Pés da Cruz, até Casa de Davi, aonde termina um ciclo. E Deus, ele sempre me avisa antes. Foi um dos últimos shows que eu fiz, foi num clube chamado Botafogo, lá em Rondônia, Porto Velho, e tinha muita gente, e as pessoas, às vezes, meio que idolatram os cantores. Ainda mais um cantor, quando chega num nível que o Kleber Lucas chegou naquela época ali de Deus Cuida de Mim, de Casa de Davi, de Aos Pés da Cruz. E aí o Kleber saiu do palco, o clube tinha quase 20 mil pessoas, e aí as pessoas pedindo corda, pedindo paleta, pedindo quase camisa, sapato para levar da gente. Se fosse na época do apóstolo, né? O apóstolo Paulo lá, os apóstolos que levavam garfo, que eram curados, mas do meu sapato ele levava chulé, não ia levar mais, né? Mas uma menina chegou e segurou na minha mão na beira do palco e falou assim: eu não quero nada de autógrafo, não quero nada teu, só quero falar que o teu ciclo aqui acabou nessa banda, nesse ministério, e Deus vai te entregar um ministério nas tuas mãos, que foi o Ministério São Ágape, que a gente começou, né, sem nenhum recurso, trocando uma bateria por algumas horas no estúdio de gravação. Né? Eu saí aqui totalmente da pregação, daqui a pouco eu volto, tenho pouco tempo, mas vou voltar aqui para falar. Chamei a Luciana, a gente não era namorado ainda, mas não tinha nenhum interesse. Chamei só. Mas não, realmente, é porque eu observo, assim, a gente trabalhar com a música, produzir cantores e cantoras, produzir grupos, a gente sabe aquele cantor, não só que tem talento, mas que tem unção, que tem desenvoltura, que tem palavra para levar para o povo. Eu vi isso na Luciana. E quando eu convidei ela resistiu bastante.
porque havia uma promessa da igreja central onde nós estávamos, que era em Campinas, de gravar um CD. E o meu projeto era para ontem. Eu falei, vamos fazer. E a gente tinha brigas terríveis. Uma vez eu ganhei até uma multa ali no Fonseca por causa disso. Estava no carro conversando, você tem que aceitar, tem que aceitar. Ela, não quero. E o carro, sozinho, ele andou devagarinho, assim, daqui a pouco só vi aquele pim, deu aquele foco de luz, assim, quando eu olhei assim, era a câmera ali perto do Presunic, ali que disparou, deu aquela passadinha no sinal, assim, né? Não que eu não estava andando, não estava parado. O carro começou a andar sozinho, devagarinho, né? Tirei o pé da embreagem ali, o carro foi andando, né? Mas depois de muita insistência, ela aceitou e nós estamos aqui, né? Até hoje. E eu sempre tentei fugir dessa questão ministerial, né? Sempre quis buscar outras áreas, né? Mas Deus sempre falando, a tua área é na área do louvor. É na área do louvor, não adianta você fugir, né? E nessa pandemia Deus provou muito, assim, e aí Deus trouxe uma nova face, uma nova visão, né? Eu tenho um costume, eu tenho mantido isso, eu tenho que fazer isso com a academia também, que eu engordei bastante, eu engordei uns 30 quilos em 2 anos. Tenho que voltar. Mas eu vou todos os dias e tiro um tempo no monte, às vezes de manhã, de tarde, ou às vezes de manhã e de noite, ou de tarde e de noite. Tempo curto, de meia hora de oração, de meia hora de busca. Meu clamor é o seguinte: Senhor, eu vejo que o mundo despreza a Tua presença, eu vejo que o mundo despreza a Tua glória, eu vejo que o mundo troca estar na Tua presença por estar de frente do BBB, de uma novela. Que o Senhor derrame toda essa glória, essa unção que o mundo despreza, que alguns evangélicos desprezam, que o Senhor derrame sobre a minha vida. E eu tenho visto Deus atuar de forma tremenda, né? Tremenda. Deus tem agido de forma assombrosa. Eu aconselho você a tirar um tempo para Deus. Tirar meia hora, conversar com Deus mesmo. Sentar no sofá, ou se você quiser escolher né? O monte não é um lugar místico, mas é uma questão sensorial, sabe? De você estar naquele lugar e está o mato, está o verde, está o sol, e ali você se sente bem, você se sente livre, né? Você se sente bem, se sente livre, e Deus, Ele tem falado muito comigo, e tem atuado muito. Ano passado a Luciana teve Covid, né? Ano passado a Luciana teve Covid, foi em maio, se eu não me engano, foi maio, e ficou muito mal. E foi ali que comecei, interessante, eu comecei a ver a mão de Deus de uma forma diferente agindo na minha vida. Nós ficamos totalmente parados nesse período. Mas aí começou a surgir pessoas depositando ofertas na conta dela, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar, mandando quentinha. Gente que morava no Arsenal, comprava quentinha no Rocha e mandava lá para casa. E nós fomos sustentados assim. Como o profeta foi sustentado pelos corvos, nós fomos sustentados assim. E assim Deus tem nos sustentado a cada mês. É uma experiência sobrenatural. E às vezes eu subi o monte, às vezes eu olho para as contas assim e falo: meu Deus, como é que vai ser esse mês? Aí eu subo o monte, vou orar. Mas não é para pedir a Deus nada, não. É para adorar. Adorar pela existência, adorar
né, pela grandeza do Senhor, adorar, pedir. E quando eu desço, a Luciana vira para mim e fala assim, ó, depositaram R$800 na minha conta, depositaram 1.000. E aí aquelas contas vão, são pagas. De forma sobrenatural. E tem uma questão também, conforme a gente vai se aproximando mais de Deus, as pessoas reconhecem você como alguém especial, alguém que tem algo peculiar de Deus. Eles veem Deus em você e falam assim, vale a pena investir nesse homem ou nessa mulher de Deus. Algumas pessoas veem, que eu tenho mania às vezes na verdade, de fotografar, né? Eu acho bonito pôr o sol com aquele lugar. E as pessoas, não pelas fotos que elas veem, mas pelo testemunho, pela atuação do Espírito Santo através das nossas vidas, as pessoas falam assim. Outro dia o garoto falou para mim, tem um garoto chamado Jonathan lá na igreja, e ele falou assim, pastor, eu quero ser igual você. Eu preciso ir nesse monte, e ele está com duas, ele caiu de moto, ele está com as muletas. Eu falei, mas como é que você vai subir um monte com essa muleta, rapaz? Eu não vou muito alto, não. Mas mesmo assim, ele foi ontem, porque a igreja toda foi... Acabou que a igreja toda foi parar num monte, né? A igreja não tem nem esse costume de ir ao monte. Para você ver, né? E ontem estava lá o povo todo, e eles perguntaram para mim, alguém tem alguma sugestão aqui? Eu falei, vamos subir de 15 em 15 dias, porque o pastor da igreja colocou o culto, o melhor culto na minha mão, que é o culto de consagração, também conhecido como culto de libertação. E aí você sabe que a coisa é dura. Quando a gente se mete nessa brecha, a gente apanha demais, querido. A gente fica cara a cara com o cão, a gente é surpreendido o tempo todo, né? E aí não teve escolha para mim. Eu falei assim, agora que eu estou de frente para o culto de consagração, agora que eu tenho que buscar mais e mais mesmo. Porque senão eu não posso ficar vulnerável. Eu tenho que buscar. E nós temos visto. Aí veio uma moça esses dias e me entregou uma carta. E falou assim, eu não li a carta, claro, falou assim, eu quero colocar dentro do travesseiro da minha irmã, porque ela não é convertida, eu queria que você orasse, se apresentasse no monte, tal, fizesse um ato profético lá no monte. Eu falei, né, conforme a fé dela, eu vou fazer isso. E eu apresentei no monte, e eu entreguei ontem a carta a ela, para ela colocar lá no travesseiro da irmã dela, conforme a fé dela, né? Não que seja um amuleto, algo especial, mas conforme a fé dela, vai acontecer em nome de Jesus. Então Deus tem atuado de forma extraordinária e eu convido você a viver pela fé. Amém? Viva pela fé. O texto a palavra, eu vou encurtar a palavra, o título da palavra é Quando Não Há Mais Saída. Quantos aqui estão assim meio sem saída? Quantos estão aqui meio sem saída nessa pandemia? Em alguma área, sentimental, profissional, os filhos, alguma área da tua vida você está sem saída. Não é possível que esteja, né? Até os milionários, né? Porque nessa pandemia até isso Deus fez. Deus fez a gente participar de um culto na Barra da Tijuca, né? E eu chegava com o meu carrinho lá, bem básico do básico, e parava do lado de um Porsche, de uma Mercedes, porque a gente foi convidado para estar dirigindo, junto com uma pastora, um culto na Barra, nesse período da pandemia. E ela falou assim, eu vou abençoar vocês durante esse tempo que vocês estiverem com a gente aqui. E foi o tempo também que nós fomos sustentados também ali naquele lugar, porque Deus abre portas onde não existem portas. E colocou a gente no meio das pessoas
milionária. Você não imagina o nível, assim. Gente que tem dinheiro e, além do dinheiro, tem uma herança para receber de 300 milhões? 300 milhões de dólares. Não, eu não falei errado, 300 mil dólares, não. 300 milhões de dólares. Imagine uma pessoa que já tem muito dinheiro, e a pessoa, nesse ano, ainda recebe uma herança de 300 milhões de dólares. Essa pessoa pode deixar a sua conta no débito automático e ela pode fazer o que ela quiser da vida em termos de compra, que eu não sei se ela vai conseguir gastar esse dinheiro. 300 milhões de dólares é muito dinheiro, querido, não dá para imaginar. 10 milhões de dólares já é muito dinheiro, porque o dólar está R$6 praticamente. Imagine 300 milhões. E esse homem toma cafezinho com a gente, abraça a gente e frequenta cultos de oração na Maré, ali na comunidade da Maré. Ele vai com a Mercedes dele e entra lá na Maré. O homem que tem 300 milhões de dólares, ele também tem problemas. Você pode até não acreditar, mas ele também tem problemas. Por isso ele está ali buscando a Deus. Por isso ele está ali. A gente transitou ali e a gente viu cada problema. Uma vez eu escutei 5 mulheres muito ricas, que eu conhecia, fui na casa de algumas, conversando e falando uma com a outra assim. Outro dia eu passei e vi um cachorro, uma pessoa debaixo da marquise, ou um cachorro, um negócio assim. E eu fiquei com inveja daquele cachorro dormindo ali debaixo. Devia ser algum tratamento em relação ao marido, que ela sofria em casa, de humilhação, né? E aí elas estavam comentando, devia ser sobre isso. Eu passei e ouvi, não foi fofoca não, tá, querido? Eu passei e ouvi. Ai, que inveja daquele cachorro debaixo da marquise, vontade de trocar com ele, né? Para você ver o nível, né? É outro nível de problema, mas também tem problemas, né? Nós temos problemas. O povo, nesse capítulo 14, Deus falou, então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala os filhos de Israel que tornem, Êxodo capítulo 14, versículo 2, fala aos filhos de Israel que tornem e que acampe diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente deles assentarei o campo ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel, estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Esse povo ele estava escravo há mais ou menos 400 anos no Egito, e chega o dia da libertação deles. Tanto que José profetiza, daqui a um tempo, determinado tempo, e ele falou o tempo, eu não estarei mais vivo, mas eu não quero que meus ossos fiquem aqui no Egito. José, o segundo homem, o governador do Egito. Ele fala assim, pegue os meus ossos e levem para a terra prometida. Pegue meus ossos e levem para a terra prometida. E chegou o tempo da libertação do povo. Chegou o tempo da libertação. Mas toda liberdade tem um preço. Toda liberdade tem um preço. Quando o povo está saindo, né, Deus ainda, no capítulo 13, no versículo 17, que eu nem passei ali para o irmão, vai falar o seguinte, versículo 13, 17. E aconteceu que quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e se torne ao Egito.
no versículo 21 do capítulo 13 vai dizer: e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Ou seja, mesmo naquele deserto, mesmo naquela saída, Deus nunca deixou aquele povo sozinho. Deus nunca deixa o seu povo sozinho. Você pode estar no maior aperto, no maior deserto, Deus não te deixou. E é por isso que o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite. Nessa passagem à frente, no versículo 14, Deus manda o povo dar passos atrás, ir para Piairote. Sabe o que significa Piairote? Alguém sabe aí? Beco sem saída. Como que Deus manda o seu povo para um beco sem saída? Né? Algo estranho. E às vezes nós somos colocados numa situação dessa. Como foi essa situação da UBC, que arrancou 95% do meu salário que eu tinha lá. É um beco sem saída. Eu tenho um filho de 7 anos, que toma quase um litro de leite de uma vez só. Por isso que ele está desse tamanho, 7 anos, vestindo 14. Né? Cabia no colo da irmã aqui, né? Já está quase pegando você no colo. Né? Deus coloca, às vezes, a gente num beco sem saída. Mas uma coisa é você não ter um medo que se transforme em pavor nessa situação. Se você afinar a sintonia com Deus, se você começar a clamar, se você começar a buscar o Senhor, Ele vai te mostrar a porta certinha que você deve ir e entrar. Tem gente aqui que precisa de uma porta certa nessa noite para entrar. Você está batendo em portas erradas. Tem gente que eu vejo na área sentimental, batendo em portas aqui que são portas erradas, não está se abrindo, não está acontecendo nada. E Deus, Ele quer te guiar. Deus fala o seguinte: eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga. Que coisa louca! Está escrito, querido. Eu não estou inventando, não. Deus endureceu o coração de Faraó para que os persiga. Para quê? Para que Deus seja glorificado no que Ele ia fazer com o exército de Faraó e com Faraó. Às vezes Deus endurece o coração de um patrão que te manda embora. Aí você fala assim: meu Deus, por que eu dou o dízimo, eu dou a oferta? Nessa hora não é hora de murmurar, é hora de ficar quieto. É hora de adorar. Quando cortaram o meu salário na UBC, eu liguei para lá, perguntei, aí ele falou, deu aquela explicação assim meio por alto. Eu falei: deixa, Deus vai sustentar. Deus, Ele vai prover. Tem injustiças que Deus, Ele permite que aconteça. Acredite se quiser. Para te trazer algo melhor. Para que aquela pessoa veja que você não era dependente daquela pessoa. É Deus que governa a tua vida. Você depende de Deus. E quanto mais você mergulhar no Senhor, quanto mais você mergulhar em Deus, menos medo você vai ter. Menos medo. Deus quer te arrancar dessa sensação de pavor, de medo nessa noite. Teve um dia que eu entrei num bairro aqui em São Gonçalo, não foi esse bairro. Foi em 2013. A Luciana estava para ter o Davi. E me confundiram com o policial. Na verdade, eles estavam aguardando o policial passar por ali. E eu percebi uma movimentação estranha, porque você percebe.
eu vi umas motos vindo assim, e um morador entrou dentro do meu carro, junto comigo, e as motos começaram a perseguir meu carro, já atirando, nem perguntou quem era, atirando. E eu falei assim, meu Deus, meu filho vai nascer, eu vou morrer de tiro. Né? O bairro tinha rua bem estreitas, como ruas como essa aqui, assim, de frente aqui, não essa, né? Aqui é Amparato, né? É? Albino Amparato, né? Isso. Eu corto o cabelo lá embaixo. Estou por dentro dessa rua. Mas ruas estreitas como aquela. Imagina meu carro a 80 por hora e as motos que tem muito mais velocidade, levinha, e o tiro comendo, pá, 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 pá. Aqueles, não sei quantos minutos, talvez uns 5, ou mais um pouquinho, parecia uma eternidade. Eu falei assim, meu Deus, que horas que essa bala vai entrar? Né? Eu só via os unidos da bala e a bala batendo na lataria do carro. Os unidos da bala e a bala batendo na lataria do carro. Aí o morador que estava junto comigo também, com aquele olho arregalado para mim, tipo, chegou nessa hora, né? Ele falou assim, volta para lá. Eu falei, tá doido, rapaz, voltar para lá, o cara, tá todo mundo lá, eles vão matar a gente. E eu dei a volta no bairro, entrei por uma rua mais larga, acelerei, aí fui a 100. A suspensão foi tudo embora, né? O carro dava cada salto, né? E as motos atrás, pá, pá, atirando. E quando eu cheguei já, de frente para aqueles traficantes, já era uma turma grande. Eu saí do carro com a mão para o alto e alguém, deve ser um anjo, veio falando assim, gente, ele é o pastor Estevão do Ministério São Ágape. Ele não é bandido, não é polícia, não é nada. Aí os caras olharam para ele, olharam para mim, olharam para minha cara e ficaram quietos. E você imagina, você depois de uma perseguição de gente atirando em você, como que fica a sua perna, né? Como que fica a sua perna? Primeiro eu olhei para o corpo, falei assim, deixa eu ver, né? Se tem alguma coisa aqui. Tem gente que leva tiro e não sente na hora, né? Deixa eu ver se tem. Aí eles ficaram quietos, assim, paralisados. Aí eu me despedi do rapaz e eles quietos, assim, com o pé no muro, de braço cruzado. O rapaz entrou para a casa dele e eu saí com o meu carro. Você também imagina como é que foi para controlar. É igual quando a pessoa começa a dirigir, aprende a dirigir, que não consegue controlar ali a embreagem, o acelerador, né? Mas eu entendi que existe o tempo de descer à sepultura. Era para ter morrido ali. Não tinha escape, era para ter morrido ali. Mas Deus, Ele está no controle, querido. Deus está no controle da tua vida, por isso você está vivo. Não é por causa dessa máscara aí, não. Eu também uso máscara. Eu tomei a primeira dose, eu vou tomar a segunda dose, eu vou ficar com máscara até 2000 não sei quando. Mas não é a máscara, é Deus que sustenta o teu coração batendo. Porque Ele tem um projeto para realizar na tua vida. Qual era o projeto com esse povo? Levar eles até a terra prometida. Levar esse povo até a terra prometida. Versículo 10. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O segredo está aqui, clamar ao Senhor. Você está passando por aperto? Você está com o coração apertado? Está angustiada? Está angustiado? Está desempregado? Casamento está legal? Espiritualmente não está legal? Clame ao Senhor a partir dessa noite. Amém? Clame ao Senhor. E chega uma hora assim, que o povo está tão desesperado, Deus fala novamente, Moisés fala para o povo o seguinte, Moisés, porém, disse ao povo, versículo 13, capítulo 14, não temais, repita comigo, não temais,
Como não ter medo se atrás... Tem até música assim, né? Atrás vem Faraó, na frente, né, tem um mar, né? Como não temer? Você está ali, ó, né? Uma situação, exército de Faraó vindo atrás, e o povo ali no meio ali daquela situação, e Moisés fala assim: não temais, estais quietos. Deus, Ele vai aquietar a tua alma nessa noite. A tua alma está sendo sacudida pelos acontecimentos que estão havendo aí na tua vida, na tua família, na tua saúde. Ficai quietos. Olha a ordem de Moisés, que Deus falou para ele. Ficai quietos. Não toma decisão precipitada nessa hora. Não é hora de tomar decisão precipitada. Sabe por quê? Daqui a pouco eu vou falar por quê. Vede como? Volto, retorno. Se atrás tem um exército e na frente do mar, vai ver o que de bom? Vai ver com os olhos da fé. E você só vai ter fé se você buscar o Senhor. Se você ouvir a palavra do Senhor. Como é que você vai ver alguma coisa? Pela fé. Vede o livramento. Que livramento? Ainda não aconteceu livramento nenhum. Mas Moisés está falando assim: vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Até então não tinha livramento. Eu profetizo: vede o livramento que hoje o Senhor vos fará. A cada um que entrou por essas portas, que está nessa live, vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. Talvez está uma sequidão na tua casa, dispensa, está tudo. Vede o livramento. Moisés fala com autoridade para aquele povo. E você vê como? Você vê pela fé. Você vê o impossível. Você vê algo que ainda não está materializado, mas você vê como se estivesse já materializado. A sua casa própria, o teu carro também novo. A tua situação resolvida, aqueles papéis lá que estão presos, sendo liberados na tua vida, você vê assim, pela fé, e você tem que manter. Quando o profeta Elias fala para Acabe: sobe, come e bebe, porque eu ouço o ruído de abundante chuva, o céu ainda estava cerrado, não tinha perspectiva de chuva, mas ele fala aquilo ali pela fé. Ele sobe o monte, manda o moço dele ir. A primeira vez não tinha nuvem. A segunda vez, a terceira, a quarta, a quinta. Na sétima vez o moço viu a nuvem do tamanho da mão de um homem. Da palma da mão de um homem. Ele falou: basta, vem uma grande chuva aí. E essa nossa reunião nessa noite é um pequeno sinal de que a chuva vai descer sobre a tua vida. Uma grande e abundante chuva de bênção vai descer sobre a tua vida. 2021, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio à crise, desligue um pouquinho a televisão. Porque a Bíblia fala: já que sois do alto, buscai as coisas do alto. Você está vivendo nessa terra, mas você não é dessa terra. A tua estrutura não é dessa terra. A tua estrutura espiritual não é dessa terra. A carne, ela vai desfalecendo, o cabelo vai caindo, vai ficando ralinho, tal, fica branco, a gente joga uma tinta, aí dá uma esticada, não fica muito legal como está hoje, né? Joga para lá, joga para cá. O corpo pode ir até, né? Mas o espiritual, ligado ao Senhor, ligado aos céus, te leva a lugares que você não pode ir. Você não tem capacidade, a sua capacidade não tem. Você não tem como ir. Só Deus te levando. Vede, Moisés vai falar, o livramento. Porque os egípcios, e aí eu falo, porque os gigantes, porque a afronta que você está sofrendo, porque a humilhação que você está sofrendo, você não
verá mais. É isso que Moisés está falando aqui, ó. Os egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vereis para sempre. Aí a coisa boa, olha só, olha a coisa boa. Verso 14, já estou terminando, do capítulo 14. Guarda isso no teu coração, porque as tuas guerras não é para você se cansar, não. É para você entregar nas mãos de Deus. Tem coisa que a gente tem que fazer, porque o milagre não vem de mão beijada. Tá? Tem que havia o quê? Com esse povo havia caminhada, havia movimento. Para você chegar aqui hoje, houve movimento. Mas tem gente que não quer se movimentar. Tem gente que quer que o pastor Renê envie obreiros na casa dele. Se estiver doente, tudo bem. Mas se tiver com saúde, tem gente... Eu acompanho muitos pastores e bispas, que às vezes o telefone toca, a pessoa bem de vida, tal, vem aqui em casa orar, eu te dou o dinheiro da gasolina, tal, sei o que. Eu falei, bispa, não faz isso não. Faz isso não. Está acostumando esse povo mal. Na Bíblia, a mulher que tinha aquele fluxo de sangue, ela foi atrás de Jesus, mesmo debilitada, mesmo enfraquecida, ela sai de casa. O cego, ele se movimenta como? Gritando. Tem que haver movimento. Deus está esperando de você um movimento. Você não sabe para onde se movimentar? Se movimenta aos céus. Ore, clame. Deus, me dá uma direção. Deus, me dá uma direção. Me ajuda. Me ajuda. E continua caminhando para a igreja, vindo e agindo. Versículo 14. O Senhor, repita comigo, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Quem vai pelejar? E o que a gente vai fazer? A nossa função é só adorar, fazer a nossa parte. Como eu disse, o milagre não vem de mão beijada. Tem até um exemplo que essa música Deus pode fazer. Porque para a unção ágape existir, para essa igreja existir, teve que haver movimento. E movimento de fé. Se botar na ponta do lápis, ou da caneta, ou no computador, quanto foi gasto aqui? Eu não sei se o pastor tem noção de quanto foi gasto aqui. Mas ele não sabe como se chegou a esse valor. Se ele fosse juntar o dinheiro que foi gasto nessa igreja para construir uma mansão para ele, ele não ia conseguir. Mas como ele fez com a intenção de ter essas pessoas aqui, pessoas resgatadas, o milagre aconteceu. Ele não teria condições de juntar dinheiro para fazer esse prédio. Não teria. Humanamente falando, não tem como. Não tem como. Eu nem sei quanto custa um prédio desse, mais, sei lá, 1,5 milhão, 2 milhões, não sei quanto. Ainda tem coisa ainda para colocar, mas Deus, Ele pelejará e Ele vai dar vitória para essa igreja. Porque é um trabalho sério. E ele está ligado na videira, está enxertado na videira, que é Cristo. E Cristo vai ajudá-lo, vai ajudar vocês. Quando eu falo ele, eu falo a igreja toda, amém? E se Deus se preocupa com paredes e cadeiras e som, Ele não iria se preocupar com você, querido? Em te abençoar? Vamos nos ligar a Deus. Vamos sair daqui com uma visão diferente nessa noite. Ele nunca nos deixou. Ele nunca nos deixou. Até nas horas mais difíceis, nas perdas, nas dores, na doença, Ele nunca nos deixou. Ele sempre esteve presente. E Ele vai continuar pelejando. E o Senhor fala, então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem.
Voltando à música. Eu fiz uma música, Deus Pode Fazer, Luciano subiu, é porque acabou meu tempo, para cantar. Outro dia eu continuo a pregação. Essa música Deus Pode Fazer, eu fiz a música alguns anos atrás. Levei na rádio, uma rádio conhecida do Rio. Tinha participação até do Marcos Salles, que foi do 4x1. Quando chegou lá, o nome da música era É Impossível, mas Deus Pode Fazer. Quando chegou lá, o dono da rádio ouviu, nos recebeu, cafezinho com água, sorriso no rosto. Ele ouviu, ele falou assim, engraçado, essa música não tocou meu coração. E não colocou a música para tocar. Não colocou. Confesso para você que eu saí de lá frustrado. Nem meio frustrado não, saí frustrado. Eu falei, meu Deus, o Senhor falou que era essa música, que o Senhor ia colocar. E aí eu deixei para lá e fui procurar outras músicas, escrever outras canções, aí escrevendo outras canções em casa, praticando, escrevendo. Aí teve um dia que fui subir um monte de várzea. Era um sábado de calor. E a Luciana ia fazer o cabelo na casa de uma conhecida nossa, que morava também em Porto Velho e veio morar no Rio. E o marido dela é produtor musical, tem um estúdio em casa. E eu estava ali orando ali, aí Deus falou assim, vai para o estúdio agora e grava Deus Pode Fazer. É impossível, mas Deus pode... Eu falei, eu estou ouvindo vozes, estou ficando esquizofrênico, não é possível. Estou ouvindo vozes, tem alguma coisa errada aí. Eu vou gravar a mesma música que o homem rejeitou? Não tem sentido. E nesse dia um amigo meu ainda falou comigo, pô, vamos comigo em Búzios, que eu vou fazer um Uber com uma pessoa só. Aí você leva teu filho e te dá um mergulho lá em Búzios. Eu falei, que tentação, né? E depois voltava no final da tarde, e Deus falou assim, não, pega teu carro e vai para o estúdio. Luciano não sabia de nada, eu fiquei quieto. Eu entrei para o estúdio como se fosse conversar com o Jefferson, falei assim, Jefferson, vamos gravar uma música. Ele falou, tá maluco? Eu falei, vamos gravar uma música agora, a música toda. E Luciano estava fazendo cabelo. Aí eu fui, gravei a música com ele, de uma forma, né, na outra eu gastei muito mais dinheiro, porque eu fui para o estúdio e tal, ali foi num quarto, com bateria, né, quem conhece um pouquinho aqui, com bateria programada, de computador e tal. E quando a Luciana saiu, acabou de fazer cabelo, porque quando a mulher faz o cabelo, ela fica poderosa, e fica muito alegre, né, nem pisa no chão, né, a mulher quando faz o cabelo, ela flutua, né. Tem uma música aí, você coloca e fala que não anda, ela desfila, né? E ela veio desfilando pela cozinha, eu falei assim, Luciana, nós vamos gravar uma música agora. Mas eu peguei ela num momento de alegria também. Ela, o quê? Que música? É aquela música. Não entendeu nada. Vamos fazer a música. Porque Deus, ele me deu a estratégia toda. Ela gravou, praticamente de primeira, a música. Gravou com alegria, cabelo escovado, né? Alegria do Senhor, mas a alegria do cabelo também, né? Loiro, aquela coisa, né? Bela, bonita como é hoje, né? E aí, eu falei, Jefferson, acelera o processo, mixa, masteriza, que quinta-feira eu vou levar na rádio. Só que eu não tinha me marcado com o dono nada, não tinha falado nada com a secretária dele, eu simplesmente coloquei no coração, eu vou levar a música lá na rádio, e ela vai entrar. Diga ao povo que marche. Na quinta-feira bati lá, queria falar com fulano de tal. Calma aí que eu vou falar com ele, se ele pode te atender. Pode te atender se entra. Entrou eu, Luciana, Davi, mexendo em tudo lá na época. Queria ter uma bateria lá, que ele fica doido, né? Com a bateriazinha de brinquedo, né? Aí ele... Qual o nome da música? A música era É Impossível, mas Deus Pode Fazer. Aí eu falei assim, Deus pode fazer. Aí ele foi, puxou no computador e não encontrou.
Eu só omiti, tá, gente? A primeira parte do é impossível. Mas Deus pode fazer. Ele ouviu, não tinha participação de ninguém, não foi gravado no estúdio de luxo, foi gravado no quarto. Ele falou assim, gostei. E a música estourou para a glória de Deus na rádio. Não é do nosso jeito. Não é do nosso jeito. Não adianta você forçar, ficar ligando para o teu marido, volta para casa, ou ligando para o teu noivo, volta para casa, noiva, volta para casa. Ou bate na porta da pessoa, preciso de emprego, me paga aquele dinheiro, bota o joelho no chão que vai acontecer. Existe uma hora do milagre acontecer. Existe uma hora do povo sair do Egito, quando Deus fala assim, vai sair, acabou. E quem vai pelejar? Quem vai pelejar pelo povo? Quem vai pelejar por você? É o Senhor. E Ele já está pelejando nessa noite, que eu sinto a glória dEle aqui nesse lugar. Eu sinto que Ele está pelejando lá na tua casa, nessa segunda-feira. Esse mês de maio vai ser o melhor mês da tua vida. Esse mês de maio vai ser o mês da virada na tua vida. Vai ser o mês da estratégia, que o Senhor vai te dar uma estratégia para você sair dessa situação de aperto, para você sair de piairote, do lugar apertado. Eu sinto a glória de Deus nesse lugar, a presença, o milagre acontecendo, a cura acontecendo. Deus, Ele nos surpreende, filho. Eu hoje... te levou uma música nova esses dias, a gente até cantou aqui, Os Sonhos. A música ainda não entrou. Mas hoje já não fico ansioso se a música vai entrar ou não vai entrar. Porque, como eu te falei, eu não dependo de Deus, de música para me sustentar. É Deus que me sustenta. É Deus que me sustenta. Hoje eu estava no monte e Deus falou assim, Estevão, em 2004, quando você fez Derrama a Tua Glória, você foi conhecido por algo externo, que estava fora de você, que foi uma música. A partir de hoje, nesse monte, você vai ser conhecido por algo que eu vou colocar dentro de você. Não é para minha soberba, porque eu sou vaso de barro. Eu não sei se você entendeu o que eu falei. Não vai ser mais algo externo, não vai ser através de uma música, mas vai ser através de uma marca que eu vou colocar peculiar em você. E logo depois chegou uma mensagem de Santa Catarina no meu celular. Eu nem conheço a pastora. E ela falou assim, Deus nessa tarde te faz um chofar nessa terra e vai soprar nos quatro cantos dessa terra o teu nome. Eu tinha até falado de chofar ontem com a Luciana, né? Que eu estava querendo chofar, aprender a tocar chofar. É uma vergonha, só sai cuspe quando eu sopro chofar. Quem conhece o chofar aqui, né? Aquele negócio grande, igual um chifre, né? Aí quando eu vou soprar, só sai cuspe, né? Tem que aprender. Mas o chofar, aquela que quis falar, não foi esse chofar externo. É aqui dentro. É o que for falado, é o que for profetizado. É para eu ter fé que vai acontecer na tua vida. E vai acontecer em nome de Jesus. Vai haver testemunho, amém? Queria que você ficasse de pé.